Oi, 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 tchutchucos e tchutchucas da Fabi, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Você anda fazendo a vingança do sono? Vingança do sono, isso existe. Na verdade, eu comecei a me interessar pelo assunto quando eu vi o Bertotti morto de cansado, na época em que as meninas dormiam pior, né, porque hoje elas dormem melhor. E daí, eu dormi em qualquer lugar, caí em qualquer lugar. E o Bertotti dizia assim, não, não vou, eu vou ler, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Eu dizia, mas você também tá morto de sono. Ele, mas é que eu sinto que eu preciso fazer uma coisa por mim, eu preciso fazer alguma coisa que não seja cuidar de criança o dia inteiro. E ele, assim, tipo, procrastinava o sono até meia-noite e tal, lendo, estudando, fazendo coisas que pra ele eram alguma coisa por ele, assim, pra ele. E isso me chamou muito a atenção. Isso foi no começo desse ano. E me chamou a atenção porque eu tinha lido, faz já acho que uns 2 anos, uma jornalista tweetando sobre isso, sobre a vingança do sono que estava acontecendo na China. Porque lá eles têm, na maioria das grandes capitais, né, das grandes cidades da China, que são todas muito grandes, eles têm o que eles chamam de jornada 966. Não, é 996 que chama. Que é trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana. Então, a maioria das pessoas tem essa jornada nessas grandes cidades e elas têm uma deficiência de sono muito grande, porque quando elas chegam em casa, sempre depois das 10 da noite, 11 da noite, elas sentem que elas deram tanto do dia delas para outras pessoas que elas se recusam a dormir mesmo estando cansadas, porque fazer alguma coisa é como dizer que a vida dela não é só trabalhar, sabe? E daí, essa jornalista tinha feito uma entrevista com várias pessoas, acho que foi no BBC até, com várias pessoas que dormiam muito pouco e que tinham problemas advindos, né, da falta de sono. Até tem um vídeo aqui com a Cacau em que a gente fala dos problemas todos de sono, porque essas pessoas se recusavam a dormir cedo mesmo podendo. Então elas iam assistir um filme que durava aí 2 horas, elas iam ficar na internet, elas iam ler, elas iam estudar, elas iam fazer alguma coisa por elas, porque elas não se conformavam de passar tanto tempo do tempo produtivo do dia dando a vida delas para outras pessoas. E eu achei isso interessantíssimo, assim, porque eu vi isso acontecendo dentro de casa. Não sou essa pessoa, eu prefiro dormir mesmo. Mas eu durmo também muito pouco desde que as crianças nasceram. Desde que as meninas nasceram, a gente ficou quase 2 anos sem dormir bem. E agora que a gente tá dormindo bem, a gente dorme uma média de 5 horas por noite, nas boas noites. E eu sei que não é suficiente, não é o saudável, não é o recomendado. Eu não sou aquela pessoa que a gente chama de short sleeper, né? Que é aquela pessoa que dorme pouco e fica bem. Não sou, eu preciso de 8 horas de sono. Mas eu não tenho condições de dormir 8 horas. Porque como a gente optou por boa parte do tempo do dia ficar com as meninas, eu trabalho muito pouco durante o dia. Vocês que vivem perguntando como é que é a minha rotina de trabalho, hoje eu tenho uma pessoa que nos ajuda com elas e elas vão dormir, tipo meio-dia e pouquinho elas dormem. Aí a gente almoça e eu começo a trabalhar. Então eu trabalho da 1 às 5 da tarde, porque elas vão dormindo até umas 2 e pouquinho, e daí elas só ficam umas 3 horinhas com essa pessoa que cuida delas à tarde e tal. Daí o Bertotti fica à disposição se precisar, mas é tranquilo ficar com as 2. Então eu trabalho nesse período, que não é o suficiente para fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu tenho muitos alunos, eu tenho muitos cursos, eu tenho muita coisa para estudar. E daí o que vai acontecer? Quando elas vão dormir à noite, é que eu vou continuar trabalhando. Então todo mundo dorme em casa aqui entre 7h30 e 7:45, tá todo mundo dormindo. Daí nós vamos jantar, nós dois, sozinhos. Às vezes a gente nem janta pra gente otimizar esse tempo e trabalhar no que a gente precisa trabalhar, que a gente não conseguiu durante o dia, porque a gente optou por boa parte do nosso tempo produtivo ficar com as crianças. Inclusive agora são 3h30 da tarde, eu tô olhando elas aqui, estão as 2 aqui na frente, na calçada da frente, fazendo piquenique, comendo morangos. Isso é uma vantagem do meu trabalho, eu posso trabalhar olhando pra elas, vendo, e se elas precisarem de mim, me solicitar, bater na porta, eu tô à disposição. Mas muita gente que tem essa carência do sono não é por uma questão assim, é justamente pela sensação que é desesperadora de você dar toda a sua vida para o seu empregador, para o seu trabalho. E eu fico pensando em quanta coisa a gente faz nesse sentido de doar o nosso tempo, doar a nossa vida, doar a nossa energia
para coisas que parecem estar justamente fazendo isso, sugando a gente, tirando tudo que tem de bom, e a gente ter que virar meio que zumbi para compensar um pouco do tempo que a gente de fato não julga estar ganhando, mas está perdendo. Eu achei muito interessante, tem várias reportagens sobre esse assunto, várias reportagens em português também, e tem uma pesquisa que a Philips Global Sleep fez em 2019, e eles fizeram mais de 11 mil entrevistas em 12 países e descobriu que 62% dos adultos pesquisados sentem que não dormem o suficiente, fazendo uma média de 6 horas e pouco, né? 6 horas e meia de sono por dia. Eu durmo 5. Sendo que o recomendado são 8 horas, né? Pelos especialistas. E eles atribuem isso a vários fatores. Mas a maioria deles bota a culpa nas jornadas caóticas de trabalho e de estudo. Lá na China, onde esse fenômeno foi mais comentado, né, porque eles falam que os adultos nascidos a partir de 1990 são os que têm mais resistência, ou seja, 60% das pessoas que nasceram depois dos anos 90 não dormem o suficiente porque vivem em grandes cidades, trabalham muitas horas por dia e se recusam a dormir cedo ou dormir mais porque sentem que eles não têm vida. E isso é muito emblemático do tempo que a gente vive, porque realmente parece que o nosso tempo não é suficiente. Pessoalmente, eu acredito que o nosso tempo é sim suficiente. O problema é que nós não cuidamos dele, nós não gerenciamos o nosso tempo de forma a caber o que nos faz prazer, mas a gente entra numa roda cíclica. Eu fico vendo pela minha turma de escrita, assim. Vocês sabem que eu tenho um curso de escrita e, aliás, vai ter uma super aula de escrita, daquelas aulas assim que valem ouro, que vocês amam. Então, que se você gosta de escrever, quer escrever melhor, quer aprender a escrever, dia 19 às 8 da noite vai ter um aulão daqueles assim, ó, que eu cobraria fácil R$500, mas vai ser totalmente gratuito. Então assiste, se inscreve, tem um link aqui embaixo para você se inscrever, para você aprender a escrever mais e melhor. Mas por que eu tô falando isso? Porque toda vez que abre uma nova turma de escrita, uma das grandes dificuldades dos escritores é: onde que eu vou arrumar tempo para escrever? E quando a gente faz, nas mentorias eu mostro como administrar o tempo, como fazer com que o seu tempo renda para aquilo que você precisa, para aquilo que você quer, eles escrevem um livro em 30 dias, ou seja, é possível se a gente administrar. Mas essa vingança do sono mostra que a gente não está dando conta da nossa vida. A gente não está conseguindo administrar o que é importante pra gente, o que faz sentido pra gente, porque a gente está numa roda tipo hamster, fazendo o que todo mundo acha que a gente tem que fazer, porque a gente acha que aquele é o único jeito de se viver, aquela é a única maneira de se viver. E a gente abre mão de coisas fundamentais como saúde, não por causas nobres, não por fases da vida, mas porque a gente realmente atribui o sono a uma perda de tempo. A gente vai... É muito louco isso, né? A gente vai deixando coisas que são vitais serem perdas de tempo, porque o que é vital a gente entrega num estilo de vida absolutamente desalinhado com o que a gente deveria viver. Eu trouxe esse assunto pra vocês porque eu acho que tem muita gente que tá sofrendo de ansiedade, de depressão, com sintomas de burnout, de níveis elevados de estresse, porque vivem uma vida absolutamente sem sentido, não fazem o que gostam, não veem sentido naquilo que fazem, não só fazer o que gosta, a gente não faz só o que gosta na vida, né? A gente faz o que precisa ser feito, mas se a gente não encontra sentido nessa vida, se você não vê sentido no que você faz, tipo, eu tenho uma privação de sono hoje que existe, por quê? Porque na minha vida faz sentido dedicar meu tempo pros meus filhos, faz sentido eu gastar tempo e energia nessa fase em que eles são pequenos, em que eu estou trabalhando ativamente na construção do caráter deles. Então, embora eu não tenha descanso, tempo, essas coisas, tem sentido no que eu faço. Mas eu sei que tem muita gente que tá vivendo uma vida tão exausta quanto a minha, sem uma sensação de sentido, sem a convicção de estar fazendo alguma coisa que vai transcender, sabe? E isso faz a gente adoecer, isso faz a gente olhar para nossa realidade e ver a nossa própria vida como uma miséria, como uma coisa terrível. Eu queria te convidar a pensar sobre isso, sobre as coisas que você tem feito, que não fazem o menor sentido, tanto para aquilo que você acredita, tanto para aquilo que você quer para você. Pensa nisso, de repente você é uma dessas pessoas que está fazendo a vingança do sono e não dormem quando poderiam estar dormindo, porque parte do seu tempo, da sua vida produtiva, você gasta numa jornada insana
em que você nem sabe direito pra que é. Faz sentido isso pra você? Se faz, comenta aqui comigo, bota aqui embaixo se você é do tipo que dorme bem, que não dorme bem. Se você não dorme bem, se você não tem dormido bem, o que você faz com o tempo que você poderia estar dormindo? Quando você chega em casa depois do trabalho, que horas é? E o que você faz nessa hora? Você vai estudar, você vai ficar assistindo televisão, você vai ficar na rede social? O que você faz que procrastina a tua hora de dormir? Conta aqui, compartilha com a gente. E se você já foi desse time e hoje tem uma vida que você considera com mais significado, conta pra gente como que você mudou, como que você fez essa virada de chave e como que funcionou pra você. Vamos conversar sobre coisas que fazem sentido na nossa vida. E se faz sentido pra você escrever mais, escrever melhor, aprender as técnicas milenares de contação de história, aprender a contar uma boa história, se inscreve aqui embaixo para a minha super aula e você vai aprender a magia das palavras para contar uma boa história, tá bom? Te vejo dia 19 ao vivo. Beijo, tchau!